Professor Eliabe, muito obrigado por nos atender. Todas as quintas-feiras tem o Momento do Capital Humano com o gestor de empreendedorismo, cidadania e educação, professor universitário Eliabe Serafim. Hoje ele traz um tema importante. Você quer saber das novas dicas para participar das entrevistas de emprego? Passa aí, professor, essas dicas aí importantes, porque tem muitos aí que são entrevistados que ficam nervosos, preocupados, como é que vai ser a entrevista? Qual o controle emocional e qual é a dica que o senhor passa aí para os nossos internautas? Primeiramente, é uma pergunta, tá? E um questionamento bastante interessante para aqueles que estão em busca de uma oportunidade, como você bem falou. Saímos aí de um carnaval e todos devem estar à procura de uma recolocação, bem como aqueles que já vinham se preparando no início do ano. O que acontece é que durante todo esse tempo, muitas pessoas sempre se preocuparam em preparar seu currículo, mas esquecer se preparar para a entrevista. Note bem, existe uma diferença porque normalmente quando as pessoas encaminham o currículo ou colocam lá na plataforma da empresa, faz necessário ele ter o mesmo discurso na hora da entrevista. Então, quando se pergunta algo que não está lá no currículo, a gente entende que o selecionador, o gestor, ele poderá inclusive fazer uma nova pergunta e se houver ainda contradição, ele poderá ser eliminado, esse candidato. E aí não é nenhuma atitude errônea, né, por parte da empresa, mas sim do candidato que não se preparou. Na hora que você posta o currículo, você tem que saber quais foram as informações que você colocou no currículo para não ser surpreendido com perguntas que você não saberá responder. Ah, mas eu tenho que decorar o currículo? Não, porque eu entendo que quando você elaborou seu currículo, você deverá lembrar, né, da retórica, né, das empresas por onde passou, das atividades que executou, das experiências, dos resultados, né, do sucesso que passou para a empresa, dos êxitos, enfim. Todas essas informações são importantes, porque a empresa quer saber o que você pode fazer ou deverá fazer a partir de então, quando for contratado. O que você fez, tá? Talvez como relevância vai servir os resultados, mas a experiência, ela conta a partir do momento que você for contratado, tá? Aí alguém pode perguntar, mas e as experiências quanto ao tempo? Né? Que tem muita gente que tem 2, 5, 10, 15 anos, serve? Olha, é importante a gente dizer que toda a experiência que você absorveu, ela precisa estar no seu mindset, ou seja, no seu modelo mental, mas que a sua aplicabilidade pode não ser mais relevante. Porque há de saber que muitas atividades, sabe, Edival, eram mais tradicionais, né, eram manuais. Então, se ele não se capacitou, se ele não alcançou ainda a plataforma, a tecnologia para poder, durante a entrevista agora, poder responder, ele precisa estar preparado. Então, se você atuou numa área em que esta vaga que você está participando exige um perfil mais refinado no tocante, tá, à especificidade dessa vaga ou da atuação, procure se capacitar. Procure fazer um curso, existem vários tutoriais importantes para que você possa estudar, e-books, para que você não possa ficar aí nessa expectativa de que, olha, será que eu passei nessa entrevista? Algumas empresas até reforçam, né? Olha, daremos o retorno assim que concluir todo o processo seletivo. Mas tem empresa, e a gente já falou no seu programa, que às vezes não dá esse feedback, que aí eu também sou contra. É importante dar esse feedback, né? Principalmente porque quem foi para a entrevista não foram todos os candidatos que passaram pela triagem, né? Pelo recrutamento, e sim uma quantidade mínima que, a depender da empresa, eles normalmente deixam 3, 4 ou 5 para o final, para que seja escolhido. Por quê? Alguém pode perguntar, mas por que não só escolhe de imediatamente um? Porque aí a gente fica sabendo que a gente foi realmente eliminado. Gente, existe um contrato de experiência que justamente prevê, né, que são um contrato de 90 dias, até 90 dias, onde se aquele candidato que foi selecionado, ele não se adaptar, ele não se adequar,
ele não conseguir realmente corresponder com aquilo que ele falou durante a entrevista, tem o segundo colocado, e assim sucessivamente. Então, que esse é um questionamento muito comum, não deveria ir 5, porque a gente acha que quem foi para a entrevista tem a chance de ficar, e tem. Agora, é preciso entender que os primeiros serão chamados. Se for uma vaga, é o primeiro. Se for mais de uma vaga, com certeza serão convocados aqueles que foram aprovados em sequência. Agora, uma última dica, né, é você ser pontual, seja remotamente, né, que é online, seja presencial. Não adianta você justificar que o ônibus atrasou e que não conseguiu chegar, porque isso é avaliado. Isso é avaliado. E entre tantas coisas que, além da boa apresentação, né, que isso aí não precisa ser a roupa do casamento, uma roupa de formatura, não é isso, mas uma roupa adequada que a empresa possa ali observar. A imagem, nesse momento, é muito importante. E, por fim, agradeça. Tá? Se você participou de um processo em que ela teve o cuidado de falar com você durante toda a entrevista, ao final, mesmo que você tenha se sentido inseguro, ou mesmo que ela tenha passado para você que você não vai evoluir, porque tem algumas que até informam na hora. Eu, pelo menos, quando faço a entrevista e que identifico que aquele candidato ele não vai evoluir, eu tenho a celeridade de falar para ele, né, agradecendo. E assim mesmo o candidato também deve agradecer. Por isso fica aqui essa reflexão para você que está em busca de uma recolocação, para você que está inclusive querendo reavaliar a sua empregabilidade mesmo trabalhando, para você que quer também, mesmo empreendendo, se recolocar. De qualquer forma que você deseja empregar o seu conhecimento no mercado de trabalho, é preciso sim uma preparação. Professor Eliabe, nos últimos anos, as entrevistas de empregos vêm se modificando para se adequar às mudanças do mercado de trabalho e muitos ainda não perceberam. Quais são as novas dicas na hora que for convocado para uma entrevista de emprego, professor? Bem, diante de tudo que eu já falei, tá? O que fica aqui como uma reflexão seria você estar hiperconectado. Isso quer dizer que você precisa estar atualizado nas mais conhecidas plataformas como o Zoom, tá? Como o Google Meet e tantas outras mais comuns que você consegue baixar gratuitamente. Por que digo isso? Porque às vezes você é surpreendido, né, com um contato e ela não vai dizer, e talvez se ela disser vai ser bom para você. Olha, você precisa baixar o aplicativo Zoom, porque na hora que ela manda, né, enviar para você o link para o seu WhatsApp, normalmente, ou para o seu e-mail, você não ter na hora aquele trabalho de dizer, eu estou baixando ainda aqui o aplicativo. Então, uma das preparações básicas, né, e que é indispensável é você saber qual é a plataforma do link que a empresa está enviando para você. Vocês podem perguntar. Às vezes é um link que você não consegue identificar se é Zoom, se é Google, se é Skype. Não importa. O importante é que você saiba que na hora que você for entrevistar, você informe que você ou vai estar em casa, ou você vai estar até no próprio ambiente de trabalho. Agora, é importante também aqui deixar um recado para os gestores, selecionadores, empresas de consultorias, que tenham um pouquinho de tolerância quanto ao espaço em que o candidato vai estar. Nem todos têm escritório, e às vezes ele pode estar num local como a sua casa, em que ele tem filhos menores, que de repente pode passar por trás. É claro que ele vai recomendar que ninguém, né, o ocupe ou não incomode, mas quem é que vai proibir uma criança chegar junto do seu pai, da sua mãe, para dar um abraço, para dar um cheiro? Isso acontece. Eu já entrevistei um caso em que a criança chegou no ouvido: você está fazendo entrevista, painho? Agora, isso não só é emocionante, porque eu achei aquilo ali lindo, e não consegui entender como um motivo de eliminação, porque a criança deve ter aberto a porta do quarto, porque isso foi no quarto que ele estava, né? Tinha um mezanino assim, uma estante, né? Uma escrivania, na verdade. E eu fiquei também emocionado, porque eu tenho filho e sei
o quanto é maravilhoso nessa hora os filhos torcerem para os seus pais. Da mesma forma dos pais para os filhos. Mas uma das recomendações, dicas importantes, é você se preparar quanto ao currículo e também o espaço em que você vai estar para falar. Olhe, a linguagem é muito importante, né? Como a diminuição de gírias, né? Falas que não tenha na nossa gramática, erros, né? Eu sei que eu mesmo às vezes cometo, né, erros crassos, né, da língua portuguesa, mas nessa hora é preciso ter muita cautela, ouvir mais e falar menos, porque não adianta você responder aquilo que não está na pergunta que foi feita para você. Ou seja, quando eu falo isso, olha, deixa eu complementar, não. Na entrevista de emprego, é só se ela perguntar, você quer dizer mais algo? Pretensão salarial não é uma coisa muito comum na entrevista, mas se isso acontecer, seja leve. Não coloque o salário nem baixo nem mínimo. Por isso que é importante você identificar qual é a sua faixa salarial hoje no momento no mercado. Então, se você tem lá, se a vaga não tem especificando o valor do salário, procure saber quanto corresponde à média. A expressão média salarial é muito importante. Agora, se você fixar um valor, você pode, inclusive, estar restringindo uma oportunidade. Quando eu falo especificar um valor, é para baixo. E quando você também colocar um valor muito alto, também você pode ser eliminado. Então, um exemplo seria, qual é a sua pretensão salarial? Olha, hoje a minha pretensão ficaria entre 1 salário a 3 salários mínimos. Um exemplo. Então, se o salário que a empresa está ofertando está nesse nível aí, certamente você evolui no processo seletivo e poderá, quem sabe, ser contratado. Agora, se ela, mesmo que você diga que é entre 1 e 3 salários mínimos, ela diga, se a gente oferecer, tá, X, você aceita? Cabe a você, dentro da sua necessidade ou não, aceitar, porque é uma proposta que está sendo feita para que você se recoloque. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, tá, que não existe um padrão, existem dicas que podem ser de forma situacional. Bom, para os nossos internautas, o Momento do Capital Humano são todas as quintas-feiras com o gestor de empreendedorismo, cidadania e educação, professor universitário Eliabe Serafim. Para você que nos acompanha, você pode entrar em contato através do DDD 81 997000601 997000601. Professor Eliabe, como os nossos internautas podem adquirir o seu livro? Porque eu tenho o seu livro, já li várias vezes e mostra exatamente pontos importantes para a entrevista de emprego. Sem dúvidas, tá? Foi muito bom você ter lembrado. Nós temos Carreira, Liderança e Trabalhabilidade e temos também Vida Híbrida, tá? Que é um livro que é o mais recente. Estamos lançando esse ano um novo livro, né? Com o pessoal da Braginfor, que vai estar vinculado à inteligência artificial. E aí vamos estar falando de carreira, liderança, tá, recolocação e outros temas. Bem, e para você quiser mais informações a respeito desses temas e outros, eu estou lá nas redes sociais, né, no Instagram, Facebook ou no LinkedIn. Ou então, ligue para esse contato que o Edival já falou, mas lembre-se, eu ajudo pessoas a abrirem portas onde só existem paredes. Bom dia, Edival, bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser. Professor Eliabe, muito obrigado. Também o Márcio Lima agradece aí pela sua participação e até a próxima. Perdão, Márcio Lima, eu dei um branco, eu esqueci seu nome. Um grande abraço, Márcio Lima, sempre bem atencioso. Até a próxima. Professor, bom dia para o senhor também.